Pegar o metrô pertinho do trabalho, chegar em casa rápido, em segurança, mesmo em tempo de chuva. Seria muito bom se essa fosse a realidade de todos nós. Mas no Brasil, mais de 5 milhões de brasileiros vivem em regiões com moradias precárias, sem saneamento básico e serviços públicos essenciais. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e sustentáveis até 2030 é uma das metas estabelecidas pela ONU aos países que assinaram um acordo. Como as leis brasileiras contribuem para que mais brasileiros possam viver bem e de forma digna, é assunto para o Preservar a Lei de hoje e a gente começa mostrando que existe uma lei específica sobre o parcelamento do solo. Construir em área de preservação ambiental é crime. A abertura de parcelamento de lotes em áreas protegidas para fins urbanos traz impacto direto na degradação ao meio ambiente. Os limites para uma margem mínima de construção protegem os recursos hídricos, a fauna e a flora. As normas estão na Lei de Parcelamento do Solo, que regulamenta os empreendimentos imobiliários no país. A lei federal traz punições como o pagamento de multa e até prisão. Ela pode ser complementada por leis estaduais ou municipais. Portanto, se você pretende investir, confira a aprovação do loteamento e a documentação do terreno no registro de imóveis da sua cidade. Legalidade na hora de comprar, consciência para cuidar. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o promotor Paulo José Leite Farias e com a bióloga consultora em desenvolvimento sustentável, Mariana Rondon. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. E eu começo já perguntando ao doutor Paulo José o que significa esse conceito de cidade sustentável. É uma alegria estar aqui com vocês, participando, junto com a doutora Mariana. Eu gostaria de dizer que o conceito de sustentabilidade é uma construção feita no âmbito da ONU, no documento Nosso Futuro Comum, o relatório Brundtland, que ficou estabelecido como sendo aquela noção de usar no presente sem abusar para que outras gerações possam usar. Então, essa noção de sustentabilidade, cidade sustentável, é aquela cidade que vai se manter com qualidade de vida no presente, com perspectivas de manter essa qualidade para o futuro. Então, essa noção de permanência, essa noção, então, de uma cidade em que os moradores vão ter qualidade de habitação, de trabalho, de circulação, basicamente é o conceito de cidade sustentável. E, Mariana, com a população das cidades cada vez maior, é praticamente inevitável a existência de problemas como a construção em áreas irregulares, de risco, falta de serviços básicos como a coleta de lixo. A saída é o planejamento? Sem dúvida. Como foi dito pelo diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, a batalha pelo clima ela vai ser ganha ou perdida nas cidades. As cidades, os grandes centros urbanos, eles são responsáveis por 70% da emissão de gás carbônico, né, e na atmosfera e também 2/3 do consumo de energia. Então, assim, sem dúvida, é nas cidades que existe assim a maior preocupação e aonde a gente precisa realmente concentrar os esforços. E segundo o último levantamento do IBGE, mais da metade da população brasileira vive em 5,7% das cidades. Mariana, qual o risco de concentrar investimentos públicos nas regiões mais industrializadas? Então, a questão, Marina, a questão é importante, esses investimentos públicos, na verdade, eles têm que acompanhar, a tecnologia tem que acompanhar a questão da produção e do consumo responsável, mas também a tecnologia tem que estar aí, a inovação em prol da sustentabilidade, né, em prol da correção desses erros. É preciso investir na solução, é preciso investir na tecnologia para que a gente consiga resolver esses problemas que estão acontecendo numa escala de tempo cada vez menor, cada vez mais rápido, e a tecnologia tem essa capacidade de acompanhar
esse tempo e trazer as soluções. Então, está aí pipocando um monte de startups, de ideias inovadoras e essas soluções têm que estar acompanhando a questão da industrialização, né? A tecnologia, ela está aí ao mesmo tempo para acelerar o desenvolvimento, mas também acelerar a questão das soluções para brecar esse desenvolvimento. É uma questão bem complexa, assim, um balanço que tem que ser feito. E, doutor Paulo José, os estados e os municípios têm por dever pensar nessa política pública voltada para cidades que estão inchadas, com a população, uma densidade muito maior do que cidades do interior, por exemplo? Sim, sem sombra de dúvida. Marina, observa, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo é uma cidade com dimensões continentais em termos de pegada ecológica, ela corresponde à pegada ecológica de muitos estados membros da federação. Assim, essa colocação feita do planejamento deve buscar o recurso da inovação também. E a tecnologia ajuda nesse contexto de planejar com inovação. Nesse aspecto, até é interessante observar que, recentemente, vários prefeitos tentam entrar em contato com empresas de aplicativos, como o de transporte e mobilidade urbana, exatamente porque essas empresas detêm dados que vão facilitar muito o planejamento da malha urbana, notadamente a rodoviária, com os dados contidos exatamente nesses aplicativos. Então, essa integração do público, do privado, é também muito importante. E se é possível aliar preservação da natureza com construções mais baratas e sustentáveis, melhor ainda. Veja como funcionam as casas de container. Eu sempre falo para meus alunos, né, que a gente busca no sistema construtivo algo que seja mais limpo, mais honesto com a natureza. Antes da gente pensar em estilo, em decoração, em design, a gente tem que pensar em responsabilidade. E é impossível hoje você não pensar na natureza, associar a construção, o seu projeto, o seu conceito de criação, a sua forma de projetar, sem pensar na natureza. Hoje uma casa sem um tratamento de esgoto, sem ter uma área permeável, sem aproveitar o sol, que ali caminha todo dia no mesmo sentido, não é uma arquitetura responsável. No mundo não existe lá fora, lá fora sempre vai ser aqui dentro. A arquitetura em container a gente consegue atingir a plenitude por conta do reuso do material, de tirar ele do lixo e trazer para o luxo, trazer ele para um uso, para o reuso, na verdade. É projetada com muita rapidez. A gente consegue chegar a um ponto de custo e prazo muito eficiente por conta do desperdício ser quase zero. Nós temos várias obras em andamento e cada uma numa localidade. Então, o que acontece? O serralheiro, o pintor, o eletricista, o azulejista, tudo isso dentro de um mesmo local. Ele já está todo preparado com a pintura final, nós já temos as elétricas montadas, o piso sendo instalado, o rodapé sendo instalado. Então ele vai ser embarcado para o seu destino final já com uma evolução de acabamento muito grande. E Mariana, além do reaproveitamento de uma estrutura que provavelmente viraria sucata, a economia de recursos naturais está entre as vantagens dessa alternativa que a gente mostrou no vídeo agora? Marina, eu diria que essa é uma das alternativas do que a gente chama de arquitetura pós-carbono. Hoje em dia tem se falado muito nessa nova arquitetura, nessa nova forma de se construir, a necessidade de se criar materiais inovadores, remanufaturar aquilo que já existe. Além disso, não só remanufaturar os produtos, os materiais, para criar novos produtos, a gente fala muito também de um novo olhar para esses espaços abandonados. Com essa questão da população crescendo e que vai crescer mais 2,5 milhões até 2050 nos centros urbanos, a gente tem que pensar não só
em como construir com materiais novos, mas em como a gente pode reaproveitar os espaços vazios. Tem muitas obras, muitos espaços que são ressignificados também, né? A gente não vai poder estar desmatando e construindo eternamente, a gente vai ter que olhar para o que já existe e ter um novo olhar sobre isso, né? E desde 1996, a qualidade de moradia das pessoas é uma preocupação, tanto que vários chefes de Estado assinaram a Declaração de Istambul sobre assentamentos humanos. Doutor Paulo José, quais as implicações dessa conferência para o Brasil? O Brasil participa ativamente da Agenda 2030. Né? Lembrando que a Agenda 2030 tem os ODS e tem as metas de cada ODS. É uma meta do ODS 11, que é o da cidade sustentável, exatamente o atendimento a Istambul. E, nesse sentido, o Brasil tem uma previsão de construção de moradias, principalmente habitações de baixa renda, até 2030, para diminuir esse déficit habitacional existente no nosso país. Então, o Brasil está sintonizado com o ODS 11, com essa meta e com Istambul. E, Mariana, o Estatuto das Cidades fala em função social da cidade, mas o que isso significa? Bom, a cidade, ela é o nosso meio ambiente, o ambiente onde a gente está ali convivendo, né, com todos os outros seres vivos, com a natureza que está ali. A gente tem uma questão de preservação que a gente tem que estar pensando na coexistência, né? E não só na coexistência, mas também na integração para a solução. Eu acho que existe aí muito evidente a necessidade de integrar o executivo, legislativo, judiciário, para ter esse olhar múltiplo, né? Para ter esse olhar integrado sobre as questões sociais. Na cidade é onde estão todos esses problemas relacionados à habitação, como a gente está falando, e principalmente a qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem que pensar a qualidade de vida, não é só a questão da moradia, mas é a qualidade desse ambiente onde tudo funciona, onde tudo está integrado, interligado. E, doutor Paulo José, o Estatuto das Cidades também prevê a participação da população nessas definições de planejamento urbano. Como que isso acontece? A gestão participativa, né, é uma previsão do Estatuto da Cidade que está nesse contexto do artigo 182 da Constituição Federal, que, ao estabelecer que o plano diretor é o elemento básico da função social da propriedade urbana, coloca basicamente a necessidade de participação da população na elaboração desse plano. Esse plano envolve uma série de audiências públicas em que a população vai poder se manifestar a respeito dos problemas do seu bairro no presente e no futuro. E, nesse aspecto, a participação ajuda depois o efetivo cumprimento do plano diretor. Então, participar não é só preciso como um direito, mas é também um dever, porque a participação vai permitir o cumprimento do plano diretor. O Preservar a Lei faz uma pequena pausa, a gente já volta. Preservar a Lei está de volta e outra meta que faz parte do objetivo do desenvolvimento sustentável de oferecer moradia digna é reduzir o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes. No Brasil, 2 tragédias marcaram a história do estado de Minas Gerais e de todo o país. O rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, cidades de Minas Gerais, deixou quase 300 mortos, dezenas de desabrigados e desaparecidos. Os prejuízos ambientais foram incalculáveis. Em Mariana, foram despejadas o equivalente a 20 mil piscinas olímpicas de lama tóxica em rios de Minas Gerais e do Espírito Santo. É considerado o maior desastre ambiental da história do país. Na tentativa de evitar novos rompimentos, a Política Nacional de Segurança das Barragens, instituída pela Lei 14.066 de 2020, impõe medidas mais rígidas às mineradoras. Aumenta as exigências com relação aos laudos, que são emitidos pelas empresas aos órgãos fiscalizadores, que comprovam a estabilidade das barragens.
e prevê multas administrativas que podem chegar a R$1 bilhão aos que descumprirem as normas. Doutor Paulo José, essa política nacional de segurança das barragens pode evitar novas tragédias e pode ser considerado um avanço? Sem sombra de dúvida, né? Nós estamos aqui aprendendo com erros do passado. Observa que uma das metas dessa política é a revisão das barragens existentes no que se refere à sua segurança, né? Então, a melhor maneira de evitar acidente é a prevenção. Prevenção e precaução são dois princípios que estão incorporados nessa política pública de barragens e que, junto com a informação, que é um outro elemento fundamental, vão permitir um melhor controle do risco existente nos assentamentos que se situam perto dessas barragens de mineração. Mariana, você pode também destacar para a gente algum avanço dessa nova lei? Então, eu tenho acompanhado em relação especificamente a essa questão da Vale e os acontecimentos lá de Brumadinho. Eles têm apostado bastante naquele índice ESG, Environment, Social Governance, que traz aí as questões de governança, né? Que entra a responsabilidade realmente da empresa em institucionalizar certas questões, as questões do desenvolvimento sustentável e mudar um pouco aquele conceito do profit over people, né? Que é o lucro acima das pessoas. Eu acho que hoje está tendo uma cobrança muito maior da sociedade e a tecnologia está aí para também proporcionar a transparência necessária para que a gente possa cobrar, né, das empresas, para que a gente possa acompanhar. O doutor Paulo falou, muito bem colocado, preciso a participação das pessoas, né? Essa gestão participativa, essa transparência para a construção para a construção de um pensamento, para uma localidade, o que é importante para a comunidade. Isso tem que ser muito bem conversado, isso tem que ser muito transparente. E além de afastar o risco de tragédias, o objetivo número 11, estabelecido pela ONU, prevê o estímulo ao uso de transporte público mais inclusivo e sustentável até 2030. Veja a contribuição dessa rede de ciclistas, que tem levado a algumas cidades uma possibilidade nova de se movimentar. Basicamente, o Bike Anjo surgiu lá pelo ano de 2010. A gente tinha vários cicloativistas na cidade que se juntavam no movimento que se chama bicicletada ou massa crítica. E eu percebi, e conversando com outras pessoas, que a gente podia ajudar elas a pelo menos levar elas para o seu trabalho, fazer esse deslocamento junto, acompanhar ela no trânsito. E isso virou entre nós o apelido de Bike Anjo. Ele é um projeto não só para trazer novos ciclistas para as ruas e otimizar o tempo da cidade, mas tornar o trânsito mais humano e a cidade muito mais humana. Conhecendo pela internet, eu achei o projeto interessante, a proposta do projeto bacana. Eu nem imaginava que existia essa demanda de tanta pessoa adulta assim, que não fazia nem ideia do que é pedalar na cidade. Para ajudar pessoas tanto a aprender a pedalar, quanto perder o medo de pedalar em São Paulo, porque muita gente ainda tem esse medo e com razão. O Bike Anjo funciona principalmente como uma plataforma que recebe pedidos de quem precisa de um Bike Anjo, né? Mas o Bike Anjo começou a virar muito mais do que isso. A gente faz prestação de serviço para empresas, para colégios, passeios, palestras educativas, tudo em relação a por meio de bicicleta. Disparei um contato aqui com o pessoal do Bike Anjo aqui em São Paulo. A gente levou essa história lá para Recife. A rede do Bike Anjo é isso, é um monte de ciclista experiente aí, com vontade de colocar mais bicicleta na rua. A primeira coisa é que os Bike Anjos começaram a querer se juntar e fazer oficinas e atividades na rua mesmo juntos, né? Então, aqui como a gente está nesse momento aqui em São Paulo, existe em outras 22 cidades, que é a EBA, a Escola Bike Anjo, que é uma oficina mensal de aprender a pedalar, mas também que junta várias outras dicas, um espaço mesmo de juntar as pessoas para tirar dúvidas, para conversar e tal. E aí, em menos de 4 anos, a gente já está hoje em mais de 250 cidades e mais de 1.600 Bike Anjos que estão fazendo parte dessa rede. As ciclovias hoje podem ser uma resposta sustentável ao problema de mobilidade urbana? Marina, eu acredito que sim.
né, é uma das alternativas. Mas a questão da ciclovia, a questão para o ciclista, equipar uma cidade, estruturar uma cidade para o ciclista, vai muito além da ciclovia. Aqui na minha cidade tem o Bike Anjos, eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e uma das questões que é muito colocada, nós somos a 4ª cidade brasileira em quilometragem, em ciclovias, né? A gente tem muita ciclovia, mas a cidade ainda é pouco estruturada, por exemplo, com locais para se parar a bicicleta, para que eles tenham essa segurança, que os locais que quando a pessoa chega para trabalhar, precisa ter um vestiário para trocar de roupa, porque a gente mora numa cidade que faz mais do que 30 graus quase todos os dias do ano. Então, não é só a questão da ciclovia, existe toda uma política que precisa ser trabalhada, e é só quando a gente tem a participação desse beneficiário na construção dessa política que a gente consegue ser bastante efetivo. Eu não sou ciclista, mas conversando com os Bike Anjos aqui na minha cidade, por exemplo, eu descobri uma série de questões que vão muito além da ciclovia, né? Principalmente o respeito no trânsito, a questão da educação no trânsito, que eu acho que é um dos principais problemas que o ciclista enfrenta. Essa questão da conscientização dos motoristas em relação aos ciclistas, também é preciso fazer esse trabalho? Sem dúvida. A gente sabe aí que a quantidade de acidentes de trânsito, né, que tem com os ciclistas, e eles são um grupo extremamente vulnerável. Então, essa questão de estarem unidos, juntos, buscando essas melhorias, e principalmente eles lutam muito pelas políticas públicas, provocam bastante, né, o legislativo, para que as coisas sejam realmente olhadas de uma forma mais holística, que tenha esse olhar do usuário. Doutor Paulo José, a Política Nacional de Mobilidade Urbana obriga os municípios a elaborar um plano que melhore o deslocamento pela cidade. Essa já é uma realidade no Brasil? Há necessidade, Marina, de ampliar bastante a conscientização, né? Como foi mencionado aqui, a meta do transporte acessível, sustentável, né, e seguro é um elemento fundamental, porque uma cidade sustentável vai depender sempre da circulação, da mobilidade, porque é ela que permite que a pessoa saia da sua moradia e chegue no seu trabalho e depois possa retornar e depois possa ir para outro elemento fundamental, que é a recreação, né? Então, não tem como uma cidade ter qualidade sem circulação. E no Brasil, um dos grandes problemas das cidades brasileiras está relacionado exatamente à demora com que a pessoa passa para sair da sua casa e ir para o trabalho e vice-versa, né? Então, essa noção, há necessidade, sim, de uma melhora enorme, infelizmente ainda. O senhor acredita, então, que é necessário investir em transporte público de massa? Metrô? Sim, sem dúvida. O transporte público, e aí nós temos também um aspecto do transporte de massa ferroviário, do próprio metrô, além do rodoviário, né? Ele vai permitir, nos grandes núcleos urbanos, um aproveitamento do espaço que não é obtido através do uso do transporte de carro individual, né? Então, essa noção também de carona solidária, essa noção de vários modais de transporte, foi comentada aqui a bicicleta, né? A bicicleta consegue abarcar o elemento do transporte com o elemento também dos outros objetivos de desenvolvimento sustentável, dentre eles a saúde e a questão das mudanças climáticas, né? Então, essa visão assim mais ampla é importante. Então, opções de modais, não é só um único que deve ser investido, mas diversos, porque a bicicleta, por exemplo, não vai atender as pessoas com deficiências, em regra, né? Mas essas têm, assim como os idosos, as crianças, direitos a também serem transportados com qualidade na cidade. Então, a diversidade dos modos de transporte é fundamental. E, Mariana, diversificar, então, os meios de transporte também pode ser uma alternativa para o desenvolvimento. Sem dúvida. Eu acho que os meios de transporte eles têm que ser convidativos para as pessoas sentirem a cidade, né? O carro ele tem essa coisa da gente ficar cada vez mais na bolha e poluindo, e aí a gente está congestionando todo um sistema que já está sobrecarregado, e principalmente a questão também do tempo que se leva, né, para chegar nos lugares. Então,
é preciso estimular que esse fluxo flua melhor. E, sem dúvida, outros meios também, esses meios de transporte coletivos, fazem parte dessa função, né? Cumprem essa função. Excelente. Eu queria muito agradecer aos dois pela participação na edição de hoje. E o Preservar a Lei fica por aqui. Até mais.